Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para você que fica sempre pensando, pô, será que teste de software é trabalho de QA? Será que eu, quando eu estou trabalhando aqui na minha empresa, acabei de chegar numa empresa grande, tem um time de teste, tem um monte de gente que só testa software, será que eu tenho que testar também? Essa é uma dúvida que é muito comum, principalmente para quem está começando na área e entra pela porta das empresas grandes ali, né? Ele começa a trabalhar em empresas que têm uma estrutura de pessoas muito grandes. Quando você vai trabalhar numa empresa que é um pouco menor, né, tem menos pessoas, tem menos dinheiro ali para investir com o pessoal, muitas vezes a gente acaba misturando um pouco os papéis. E a gente, como dev, acaba fazendo um monte de coisa diferente. A gente tem que testar, tem que falar com o cliente, tem que desenrolar requisito. E às vezes, numa empresa grande, esses papéis eles são quebrados. Né? Você tem a oportunidade de fazer um trabalho um pouco mais focado, mas acaba aprendendo um pouco menos ali, acaba sendo um pouco menos multidisciplinar, mais focado naquilo que você precisa fazer como dev. E para começar, eu quero falar um pouco sobre o que o QA faz. Qual que é a função do QA dentro de um time? E lembrando aqui que eu não estou aqui para definir regras ou papéis dentro das empresas, não. Eu vou passar para vocês aquilo que eu já vi na minha experiência aqui. Tenho bastante tempo já trabalhando na área, já trabalhei com vários tipos de equipe, né, várias configurações de equipe, e muitas delas tinham QAs, né, empresas diferentes, equipes diferentes, com funções diferentes. E é claro que isso vai variar muito de empresa para empresa. Dependendo do lugar onde você está, dependendo até às vezes do país onde você está, a cultura da área de QA, ela muda um pouco. Né? Então, tem empresas que o cliente efetivamente não testa. Eu já vi isso, eu não sei se hoje isso é muito comum, mas há muitos anos atrás eu trabalhei em várias empresas onde o cliente, a pessoa que pedia o software, ela efetivamente não participava dos testes. Ela ficava bem afastada ali do desenvolvimento, trabalhava com as coisas dela ali do dia a dia, e não lidava com essa comunicação sobre o que o software tem que fazer, o que não tem. Eram empresas bem grandes realmente, né? Mercado financeiro ali, que é uma área bem burocrática, bem conservadora. Isso era um hábito lá da década de 80, década de 90, quando se fazia o software de um jeito bem diferente de como a gente faz hoje. Eu não sou dessa época ainda de desenvolvimento de software, mas era uma herança daquele tipo de desenvolvimento. Né? Empresas muito grandes, com muitas pessoas, e como eu falei, acaba que os papéis eles se dividem muito, ao ponto de que o cliente não testava. A gente tinha pessoas fazendo esse trabalho de QA que também tinham que fazer a parte de requisito. Né, junto ali com o antigo analista de sistemas, né, uma pessoa que só fazia análise, levantamento, fazia entrevistas com os usuários, e tinha uma pessoa ali que programava, que era o dev efetivamente, uma pessoa que só fazia os testes, entendia os requisitos ali com o analista de sistemas, e trabalhava com o dev ali para poder verificar se tudo que o cliente pediu estava dentro do código. Não sei se ainda tem empresas que trabalham desse jeito, é um pouco incomum, já faz um tempo que eu não vejo, mas acredito que ainda deve ter, sim. Não deve ser um unicórnio aí que não existe mais. Geralmente, o pessoal de QA ele é um pouco mais próximo da área de TI. Com os times que eu trabalhei, eles também tinham menos foco em regras de negócio efetivamente. Aquilo que vai gerar valor para a empresa de fato. O pessoal era muito mais focado em usabilidade e requisitos não funcionais. A navegação do software, checar se a navegação está funcionando, verificar se campos obrigatórios estão sendo requisitados na hora de preencher um formulário, se o formato das informações estavam ali todos certos, se esse campo aqui é um valor decimal, se ele estava com vírgula e não ponto, se ele estava contando o ponto do milhar na formatação, detalhes um pouco ali mais técnicos e que não tem diretamente a ver com uma regra, bater valor de cálculo de um produto ou de um frete, ou sei lá, coisas desse tipo. Né? Um pouco mais voltado para a parte técnica. E também eu já conheci QAs que trabalham com coisas bem específicas, com áreas bem específicas. Né? Por exemplo, com pessoas com necessidades especiais, deficientes visuais,
auditivos, onde você precisa ter um desenvolvimento específico para aquilo. Se o leitor de tela ele está lendo todas as tags corretamente, se uma pessoa que realmente tem uma deficiência visual, se ela consegue usar aquele software, né? Não um desenvolvedor que não tem essa necessidade de testar, ou um QA que não tem essa necessidade, né? Mas QAs específicos realmente para aquelas áreas, e de vários outros tipos de necessidades especiais. Como eu disse, isso é uma coisa que vem da minha experiência. Pode ser que na sua empresa o QA faça coisas diferentes, pode ser que você já tenha visto também o QA fazer outras coisas, talvez o QA para você ele é mais ligado às regras de negócio, talvez ele tenha outras funções além dessas, mas eu só estou aqui delineando algumas coisas que eu já vi e para a gente entender mais ou menos qual que é o papel do QA dentro de um time, por que o QA está lá. Muita gente às vezes até questiona, mas isso aqui eu posso fazer, por que eu tenho um QA lá? Às vezes você não pode fazer o trabalho que o QA faz, você como deve. Você precisa de um apoio de uma pessoa específica. Até porque o QA às vezes tem um conhecimento que você não tem. Ele sabe coisas que você não sabe, justamente porque ele é especializado em fazer testes. Ele é especializado em usabilidade. Ele é especializado em coisas que nós devs não somos. Não que nós não podemos fazer esse tipo de papel, mas geralmente o QA ele é mais habituado. Assim como nós somos mais habituados a olhar para código, a fazer queries no banco de dados, às vezes uma outra pessoa ali que não é dev não tem esse costume e tem dificuldade. São especializações que você pode ter dentro da sua empresa. E aí, se a sua empresa é maior ou menor, vai fazer bastante diferença aí em como você separa esses papéis. E aí, aquela pergunta que você deve estar se fazendo aí, mas então quando tem QA, o dev não precisa fazer teste? Eu já ouvi isso várias e várias vezes dentro das empresas onde eu trabalhei. O dev sempre precisa fazer teste. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O teste faz parte do trabalho de um dev. Eu não canso de falar isso aqui no canal. Toda vez que você produzir um código, você precisa testar. É sua obrigação. Agora, o que você tem que entender é que testar o código é diferente de testar o sistema, de testar a sua aplicação. Os devs precisam desenvolver a habilidade de testar o código. O QA desenvolve um outro tipo de habilidade, que é testar os sistemas. São coisas diferentes. Por exemplo, quando eu estou fazendo um teste de unidade, eu estou indo diretamente no método. Eu sei que aqui ele vai receber um parâmetro que é string, e às vezes esse parâmetro pode vir nulo, às vezes não. Às vezes ele pode vir com um comprimento X, sei lá, 40 caracteres, e às vezes ele pode vir com 20. Então eu preciso fazer teste voltado para o código. Olhar para o código, testar o código. O teste do QA é diferente. Ele não vai entrar no detalhe do código. É mais macro, é mais voltado para o fluxo, para usar o sistema de fato. É claro que aqui, de novo, às vezes o seu QA, o QA na sua empresa aí, ele faz coisas diferentes. Mas, em linhas gerais, essa é a principal diferença. Você, como dev, precisa conhecer o fluxo, você precisa conhecer como se usa o sistema, mas o nosso teste é sempre voltado a código. Mesmo quando você tiver em um teste que não é diretamente ligado ao código, como um teste funcional, por exemplo, um teste end-to-end, né, um teste de interface, ainda assim, a sua visão do teste é código. Você sempre vai olhar para esse teste pensando em como uma ação do usuário desencadeia uma reação dentro do seu código. Ou seja, se eu clicar no botão com esse campo preenchido, eu vou cair naquele if. Eu preciso passar por esse loop. Isso precisa acontecer. Mas você vai olhar para o código. É claro que em determinados momentos do seu teste, você sim precisa pensar no fluxo. Mas isso já é uma outra habilidade de teste que você vai adquirir. Em primeira instância, é sempre código. Depois, quando você estiver evoluindo na questão do teste de código, aí você pode começar a pensar em fluxo. Não vamos misturar as coisas, você precisa entender sim
mas se você ainda não está habituado, se você ainda não está habituada a fazer teste de unidade, fazer teste de integração, ou até um teste de interface, ali, um teste end-to-end, não se preocupa tanto ainda em entender o fluxo das coisas, a usabilidade do sistema, atender o requisito. Procura focar primeiro em testar o código. Depois que você entender como o teste funciona, depois que você conseguir mudar o seu mindset, sua mentalidade sobre o funcionamento das coisas do teste, aí sim você começa a olhar um pouco mais para o lado do requisito, do fluxo, daquilo que o sistema tem que fazer. Vai um pouco devagar, porque às vezes eu sei que eu sempre estou falando dessas coisas aqui, mas muitas vezes a gente se confunde. É muita informação. Parece que é bobagem, parece que é simples, mas quando a gente vai para a prática, não é tão simples quanto a gente gostaria. Você começa a enfrentar alguns desafios que você não tinha quando você só escrevia código. E muitas vezes isso vai estar ligado a outros aspectos técnicos da sua aplicação. O desenho da sua aplicação, a arquitetura do software, a forma como as coisas se comunicam. Às vezes tem muito acoplamento e está te atrapalhando. Às vezes você precisa aplicar um design pattern ali específico para resolver aquele problema. Então são muitas coisas que vêm quando a gente começa a testar. E se você começar a misturar os assuntos, sua cabeça vai ferver aqui e você não vai conseguir desenvolver direito. Então, foca em uma coisa de cada vez. Né? Primeiro, o teste de unidade, que é mais voltado ali para código de fato, né? Olhar para código, e aí depois você começa a pensar um pouco mais em abrir a sua mente, pensar mais em fluxo. Outra coisa que vai acontecer quando você começar a testar é que o teste melhora esse entendimento. Quanto mais você testa, mais você entende como o software tem que funcionar. E aí a sua entrega vai ser melhor. Eu não vou ficar falando aqui sobre qualidade, porque qualidade é um conceito um pouco intangível, né? Ele não é muito preciso. Assim. Às vezes qualidade para você é uma coisa, para a empresa é outra, e para o seu cliente é outra também. Então é difícil mensurar a qualidade. Você vai ter que definir muito bem ali seus KPIs, ali, suas chaves, seus indicadores para poder ter essa definição. Se a sua empresa não tem, e eu chutaria que a maioria delas, infelizmente, não tem, é difícil medir. Então, pensa só em melhorar a sua entrega, melhorar a sua vida. Ter que lidar com menos bugs. Ter que lidar com menos estresse com o seu cliente quando você entrega. Tudo isso vem do teste. Então, quanto mais teste você fizer, melhor você vai ficar. Mesmo que seja só um foco em cima do código, o seu entendimento sobre o contexto geral da aplicação ele melhora. Isso vai trazer muito benefício para você, não só em termos de trabalho mesmo do seu dia a dia, mas até para sua carreira. É muito bom quando a gente consegue entrar um pouco mais no core business da empresa. É claro que se você está começando agora na empresa, se você está começando agora na carreira de desenvolvedor, isso leva um tempo para você adquirir. Mas com o passar dos anos, ali, quando você trabalha em várias empresas, ou até mesmo dentro da mesma empresa, você começa a entender um pouco melhor como aquela empresa funciona. Como é o negócio da empresa. E isso traz um valor agregado para sua carreira que é gigantesco. E valor para sua carreira não é só uma coisa simbólica, não. Valor é dinheiro de verdade. Quanto mais conhecimento desse tipo você tem, maior vai ser o seu salário. Tem muita gente que acha que quando chega na área de TI principalmente, acha que a gente tem que focar 100% do nosso tempo na parte técnica. É bom, não estou dizendo que você não deve estudar esse tipo de coisa, é muito legal se você curte principalmente. Tem gente que não gosta, eu gosto até, mas se for para escolher alguma coisa, procura entender, demandar um pouco do seu tempo ali, né? Investir um pouco do seu tempo para entender como a empresa funciona. E o teste é uma ótima forma de fazer isso enquanto você está programando. É muito legal. É bem diferente codar o teste do que codar a própria aplicação. Você vai começar a entender que quando você está codando a aplicação, você está muito mais focado ali em código de fato. No teste, não. No teste você vai começar a focar em requisitos de negócio. Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que retornar essa informação? Por que eu tenho que aplicar essa regra?
Em que momento eu tenho que aplicar essa regra? É um outro entendimento. E às vezes ele se mistura um pouco com a parte técnica assim, mas você vai ver que é um outro entendimento. É difícil eu ficar falando aqui se você não experimentar. Experimenta o teste lá e você vai ver. Um outro argumento muito forte que eu sempre costumo usar para quem me pergunta se a gente precisa testar ou não, é que se foi você que fez o código, você é a melhor pessoa para testar ele. Porque você sabe o que precisa ser testado. Você sabe todos os ifs, você acabou de escrever o código. O melhor momento para testar é depois que você escreveu o código. Ou às vezes durante, né, enquanto você está escrevendo. Porque naquele momento está tudo na sua cabeça. Você sabe tudo sobre aquele código. E só você sabe. Porque não tem outra pessoa fazendo, só você. Então é muito importante que você teste. Porque você é a melhor pessoa para escrever esse teste da forma correta. Muita gente acha também que, mas eu não posso testar meu próprio código. Faz até sentido isso, para que o seu teste não seja tendencioso, mas, por outro lado, se foi você que escreveu, você é a melhor pessoa para testar também. Tudo é uma questão de habilidade. Quando você desenvolve a habilidade de fazer teste, isso fica um pouco mais claro para você. A questão de ser tendencioso ou não, tem outras técnicas ali que você pode usar para que o seu teste não fique tendencioso. E aí, como eu disse antes, será que o teste do dev anula o teste do QA? É claro que não, definitivamente não. O QA tem skill de teste. É um skill que muitas vezes o dev não tem. Como eu já disse, a visão é diferente. Né? Nós não somos treinados para testar, porque a gente não pratica. Se você é um dev que testa, parabéns, você está bem fora da curva ali. A maioria dos devs não sabe testar. E não é uma culpa do dev porque o dev é burro, porque não sabe fazer. Não, não é isso. É só porque a gente não aprende. A gente não aprende. As pessoas que treinam os devs não ensinam os devs a fazer teste. Você vai achar conteúdos muito rasos sobre teste na maioria das vezes. São conteúdos focados em escrever assert, em escrever métodos de teste, em usar os frameworks NUnit, XUnit, MSTest, mas eles não são focados em ensinar o dev a testar. É uma habilidade totalmente diferente. E o QA faz isso todos os dias. É claro que o QA ele não vai ter a mesma habilidade que a gente tem com o código. Assim como a gente não vai ter a mesma habilidade que o QA tem como teste. Por melhor que você seja, por melhor dev testador que você seja, eu pratico teste há muito tempo. E muitas vezes o QA ele tem uma visão diferente. Porque ele enxerga detalhe que a gente não vê. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, é difícil focar em aspectos específicos do sistema. Você pega uma função de decimal que já funciona e coloca lá no seu campo. E às vezes ela não funciona, você não fez direito. Às vezes você nem parou para pensar que aquele campo era para ser decimal. Você achou que ele era um inteiro ali. Então, essas coisas, esse tipo de detalhe, às vezes escapa. Como eu já falei, tem técnicas para te ajudar com isso. Mas mesmo que você use, não dá para comparar o seu conhecimento de teste com o conhecimento de um QA. Então, muitas vezes, o fato de ter um QA ajuda bastante. Né? Ter um QA dentro do seu time é bom. Mas, às vezes, infelizmente, a empresa não tem recurso ali para investir nisso. E você precisa fazer esse meio campo também. Mas quando tem, é muito proveitoso. E como a gente não tem esse skill, muitos devs fazem testes tendenciosos. Eles não olham para o requisito na hora de fazer o teste. Eles olham para aquilo que eles memorizaram. O requisito é a sua guia. Você precisa usar ele para testar. E o QA está acostumado a fazer isso. Ele faz isso toda hora. Ele já consegue visualizar que ele precisa de resultado esperado para poder fazer o teste. O dev não. O dev lê o requisito uma vez, ele guarda na memória. Ele, às vezes abre em tasks ali, coloca todas as tasks para desenvolver. E depois daquilo ele joga o requisito fora. Ele nem consulta de novo. Quantas vezes você já não fez isso? Eu estou escrevendo aqui, já abri todas as tasks, já era, vou fazer aqui. A gente confia muito na memória.
E os detalhes, eles escapam. E o bug está no detalhe. Geralmente o bug está no detalhe. O detalhe que não é importante para você, às vezes é importante para o cliente. E é bem naquele ponto ali que ele vai reclamar. É por isso que a gente faz teste tendencioso. Então, para não ser tendencioso, você precisa desenvolver outras habilidades, que são as habilidades do QA. Então, é por isso que uma coisa não anula a outra. Pode até ser que você já trabalhou em empresas que não tinham QA e você fazer esse papel e tá tudo certo. Né? Mas tenha em mente que ter um QA não é uma coisa inútil, não é um gasto de orçamento. Existe uma função. É claro que tem empresas que não cumprem essa função direito. Né? Tem QAs também que não cumprem essa função direito. Assim como tem devs que não fazem o seu trabalho direito. Mas como em qualquer área, tem profissionais e profissionais. E aproveitando essa deixa aí, se você tem um QA na sua equipe, aproveita ele. Ele ou ela, né? Tira proveito de ter essa pessoa na sua equipe. Não fica só pensando com preconceitos, né? Muito dev acha que o QA ele tá lá para atrapalhar, porque o cara fica abrindo bug ali toda hora, fica falando que não tá funcionando. Eu vejo discussões sobre isso, cara, quase todos os dias. As pessoas olham pro trabalho que o QA faz e falam assim: ah, pô, mas isso aqui não tá no requisito, não precisa testar. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Às vezes, ele testa coisas que não tá no requisito. E tá tudo bem. O QA não tá lá para te atrapalhar. Ele tá lá para te apontar coisas que você não viu. Se você precisa corrigir aquilo ou não, é uma questão de priorização. É uma questão de negociação com seus clientes. Mas o fato dele apontar não é um trabalho jogado fora. Então não fica brigando com o QA só porque ele tá abrindo bug porque ele não tá dando foco no campo. Todo mundo às vezes se irrita com isso, né? Acha que tá fazendo trabalho demais ali porque tá muito criterioso. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo dev. Não tem problema. Mas uma coisa é você achar, outra coisa é você sair reclamando pro seu chefe, sair reclamando para ele ou sair arrumando briga com as pessoas. Não faça isso. Né? Aproveita a presença do QA, principalmente para aprender a testar. A maioria dos devs não se atenta a isso. O QA normalmente tem uma mecânica para testar, né? Ele tem um método, ele tem um passo a passo. Então, se você não tem a habilidade de fazer teste, por que não aprender com ele? Às vezes até rola um certo preconceito, assim, porque tem muita gente que acha que o QA é como se fosse o estagiário que entrou agora na empresa e quer ser programador um dia. E aí fica tratando o QA como se fosse uma pessoa fora do time, uma pessoa mega júnior ali que não sabe nada. Não é isso. O fato de você ter mais tempo de carreira ou menos tempo de carreira, ou que você tem uma habilidade A ou uma habilidade B, não quer dizer nada. Senioridade tem a ver com o contexto onde você trabalha, tem a ver com aquilo que você faz. Não é só porque você é muito bom em programação que você é um programador sênior. Não tem nada a ver. São habilidades diferentes. Você, inclusive, pode ser muito sênior com C Sharp e pode ser mega júnior com PHP. Mesmo sendo um bom programador C Sharp. Então não fica julgando as pessoas. Né? Eu não estou falando que você faz também, é só porque isso acontece bastante. E muitas vezes a gente faz sem pensar. A gente olha para alguém que está começando e fala assim: ah, mas esse cara aí tá falando bobagem. Não, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Todo mundo. E o QA, com certeza, tem muito a ensinar sobre testes. Com certeza. Não é só porque você é um bom dev, uma boa dev programadora, uma boa dev testadora, né? Um bom dev testador, que você não pode aprender com o QA. Para olhar como ele faz. Para ver como ele faz a organização dos testes dele. Você vai ver que é diferente do jeito que você faz. Os QAs, geralmente, eles formalizam as coisas. Eles escrevem os cenários de teste. Isso é um método. Inclusive é uma coisa que eu aprendi com eles e que eu gosto de ensinar para todo mundo também. Escreve os seus testes. Não fica com eles na cabeça, de, não, eu preciso fazer A, B, C. Não.
Escreve no papel mesmo. Ou no Notepad, sei lá, em algum lugar. Deixa eles escritos. Enumera as coisas que você vai testar. Faz bastante diferença. Presta atenção em como o seu QA trabalha aí, a pessoa que está com você do seu lado aí. Vê como ela faz os testes. Você vai ver que certeza que ela tem uma lista de coisas para testar. Ela escreve. Assim como a gente abre as nossas atividades, o QA abre as dele. Isso faz toda a diferença para você. Se você quer aprender, né, se você quer desenvolver essa habilidade de teste, a primeira coisa que você tem que entender é que sem organização a coisa não rola. Não adianta. Sem organizar seus testes, você não testa. É impressionante como isso faz diferença. Experimenta aí depois para você ver. Uma outra coisa que o QA pode te ajudar muito, principalmente quando ele trabalha do seu lado, agora a gente não está muito um do lado do outro, né? Mas quando você tem um QA no seu time, é a capacidade que o QA tem de antecipar os bugs. Os bons QAs, eles não são caçadores de bugs. Eles te ajudam a prevenir. Em tempos de pandemia aí, a gente pode dizer que o QA está muito mais próximo de ser uma vacina do que ser um remédio. É para te ajudar a evitar bugs. Mas se o seu QA está trabalhando muito da forma reativa, né, ele espera você terminar para poder testar e ver se está tudo certo, convida ele para vir um passo antes. Eu não sei se você já parou para pensar em quanto tempo você gasta entre fazer o seu código, você mesmo fazer o teste, entregar para um QA ou para o seu cliente testar, ele dizer que tem um bug, vocês vão ficar discutindo ali se é bug, se não é. Ele vai te explicar, ele vai falar como que ele fez a simulação desse erro. Aí você volta, você simula, aí você procura o erro, debuga. Cara, vai um tempo inacreditável nesse trâmite todo aí. O bom QA, ele vai te ajudar sendo proativo. Ele vai te ajudar a antecipar os bugs. Pô, ó, aqui nessa tela aqui, ó, quando você for fazer, tem que olhar isso aqui, ó. Olha esse campo aqui, vê se quando você clicar no botão a tela vai ser, os campos vão ser apagados. Vê aqui se todos os campos são bloqueados quando você clica e quando volta. E às vezes até sobre regras de negócio, se o seu QA é ligado a regras de negócio. Pô, aqui tem que dar esse valor. Né? Cheque isso aqui, ó. Se você quiser, eu ajeito os cenários aqui para você e aí quando você terminar, você já roda esse teste. É bom para você e é bom para ele também. Pô, se eu consigo trazer isso para antes da entrega, por que não? Melhor coisa que tem. É muito mais simples. Você vai ver que a vida fica muito mais fácil desse jeito. Que bom seria se toda vez que você entrega pro QA não vem bug nenhum. É muito mais fácil, não é? Mas isso não acontece do nada. Não é porque você ficou melhor em achar bug. É porque o QA estava ali do seu lado para te ajudar. Talvez depois, com algum tempo, você consiga fazer isso. Talvez. Mas pensa que você é só uma parte de um time. Às vezes o seu time, as pessoas que estão trabalhando com você, não tem esse skill. E aí como é que faz? Você pode ensinar todo mundo. Mas isso leva tempo. Ter o QA ajuda a otimizar esse tempo. Então troca uma ideia com eles lá. Se eles estão muito reativos, você pode falar com eles e pedir para ser mais proativo. Pô, vem comigo aqui, ó, mostra esses testes que você vai fazer antes de eu desenvolver. É muito mais rápido. É uma conversa. Muitos QAs não pensam nisso também. E aí eu tô te trazendo esse ponto para melhorar a vida de vocês dois. Não só a sua, mas a do QA também. E por último, que eu quero deixar aqui, um lembrete. Isso não é uma disputa. Todo mundo está no time com o mesmo objetivo. Eu sei que antigamente tinha até gente, empresas, gestores que colocavam metas de bugs, né? Ó, se você achar X bugs, é porque você fez um bom trabalho, então a sua meta é achar X tantos bugs, tantos por cento de bugs. Espero que não se faça mais isso, né? Não sei se tem empresa que ainda faz, mas não é uma disputa. Todo mundo está lá para entregar software melhor. E tudo que ajuda você a desenvolver um sistema, um código melhor, é bem-vindo. Então não receba isso como um problema.
Não fica pensando que ele vai te encher o saco ali porque tá ruim, porque tá fazendo você perder tempo com outras coisas. Usa a seu favor. Usa a seu favor. Não é uma disputa. Não é você contra o QA. Não é, ele não abre bug porque ele é chatão. Ela é chatona lá, tá te enchendo o saco. Não é isso. Todo mundo quer entregar um bom software. E conflito você resolve com conversa. Se você acha que a coisa não está fluindo, você tem que sentar e fazer um alinhamento. Muitas vezes essa coisa de ser mais proativo resolve bastante problema de time. Mas essas coisas, eu não sei, a gente é muito bom como devs, né? Nós somos muito bons em falar com o computador e não é muito bom em falar com pessoas. Então você precisa ter essa habilidade, né? Precisa desenvolver. Você não precisa ser um orador, uma oradora, né? Uma pessoa, um mediador. Não precisa. Mas você também não pode ficar sentado na sua cadeira o dia inteiro lá e só ficar olhando com um foninho no ouvido aqui, trabalhando, olhando para a tela. Não pode. Nós, como devs, nós temos que ter pelo menos um mínimo de habilidade para tratar com pessoas, para entender o que as pessoas querem, para poder entregar software melhor. Sem essa habilidade, você sempre vai ser júnior. Sempre vão olhar para você como alguém que só consegue entregar código. E muitas vezes nem entregar código você vai conseguir. Faz parte do desenvolvimento da carreira de um dev aprender a conversar, a resolver conflitos e a fazer alinhamentos com o time. Não tem outra saída. Se você quer continuar muito tempo dentro da área, você precisa desenvolver isso aí. E, de novo, teste é uma ótima forma de desenvolver esse tipo de habilidade. Tudo isso que eu falei, sobre falar com QA, sobre falar com o cliente, nasce no teste. Nasce porque você precisa testar, porque você quer testar o seu software. É muito louco isso. São vários benefícios que o teste traz que a maioria das pessoas não enxerga. Elas acham que é só, porque é qualidade, bug, porque. E não é. Tem muita coisa para nós devs que o teste engloba ali muitas habilidades diferentes e que trazem um valor agregado de carreira, dinheiro no nosso bolso, que faz toda a diferença no fim do mês, faz toda a diferença no final do ano, faz toda a diferença aí em 10, 15 anos de carreira que você tiver. Beleza? Então coloque em prática aí essas coisas que eu falei. Se você achou que faz sentido, deixa um comentário aí no vídeo. Se você achou que não faz sentido nenhum, que eu só falei bobagem, deixa um comentário também. Se você for QA e quiser complementar alguma coisa, se você quiser deixar alguma dica para nós devs, deixa aí no vídeo também. É sempre um prazer conversar com quem gosta de fazer teste de software, com quem gosta de participar de uma entrega melhor e de melhorar a nossa vida, a vida do time como um todo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.